presidente. Política, na Jovem Pan. 7h50, faltando 10 para as 8, e parece que o presidente Jair Messias Bolsonaro não gostou da postura de candidatos que estão impedindo aí o uso da sua imagem por outros postulantes ao cargo. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o Piara Boschi, que já está conectado conosco. O Piara, bom dia para você, tudo bem? Conta essa história para nós. Bom dia, Piara. Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. O presidente Jair Bolsonaro deu uma bronca, foi num programa Pânico da Jovem Pan. Inclusive, ele deu uma bronca que respingou em candidatos aqui em Santa Catarina, porque olha só que cenário engraçado. Lá em Rondônia, o candidato do PL é o senador Marcos Rogério, e ele enfrenta o candidato do União, Marcos Rocha, que é o atual governador. Se elegeu lá na onda Bolsonaro em 2017, mas está num partido que não apoia o Bolsonaro oficialmente. E o Marcos Rocha estava usando a imagem do Bolsonaro. O candidato do PL entrou na justiça para impedir o uso da imagem do Bolsonaro pelo governador Marcos Rocha, lá do União Brasil. E lá tem um terceiro candidato também que quer o voto bolsonarista, que é um ex-governador do Progressistas, que é o Ivo Cassol. É um cenário muito parecido com Santa Catarina, muito parecido mesmo. Aqui a gente tem um senador do PL, Jorginho Melo, candidato a governador, um candidato do União, que em alguns momentos usa a imagem do Bolsonaro, especialmente, que é o Jean Loureiro, especialmente em eventos ligados ao João Rodrigues, deixa eu ver qual que é bolsonarista, e um ex-governador do Progressista que também quer esse voto bolsonarista, que é o Esperidião Amin. É uma situação curiosa. E aqui, assim como lá em Rondônia, o candidato do PL entrou na justiça para impedir que o candidato do União usasse a imagem. Aí o presidente, no Pânico, ele falou: tem candidato que entrou e está me prejudicando, quanto mais gente pedindo voto para mim, melhor, etc, esse tipo de coisa. Só que, obviamente, a todos nós pensamos, é um recado para o Jorginho. Não deixa de ser, porque foi um recado genérico, mas ele estava muito incomodado mesmo, era com a situação de Rondônia. Tanto que ele chegou a gravar um vídeo específico lá para Rondônia, autorizando todos os candidatos a qualquer cargo lá em Rondônia a usarem a imagem dele se quiserem. Ele não fez isso com Santa Catarina, ele provavelmente tomou ciência da situação, não deixou ele tão indignado quanto Rondônia, mas o recado vale para todo mundo. O Bolsonaro quer quanto mais candidatos pedindo voto para ele, usando a imagem dele, numa eleição que tende a ser muito polarizada e muito disputada com o ex-presidente Lula, então o recado está dado. Agora vamos ver como é que se comporta aqui o Jorginho Melo, se vai manter esse ciúme. Não é para ter ciúme, não. Tem Bolsonaro para todos, é aquela pergunta que a gente está fazendo desde o início desde os nossos comentários aqui. Não sei se tem, mas é para ter. É para ter, né? Pelo menos essa é a lógica, né? O Piara, qual é a avaliação que tu faz aí sobre os primeiros programas eleitorais, né? O ouvinte que nos acompanha aqui em Joinville já está vendo aí que no horário das 7h25 tem horário eleitoral obrigatório no rádio. Os candidatos estão conseguindo transmitir seus propósitos? Qual é a leitura que você faz nesse momento aí? A gente vê os candidatos ainda medindo espaços, muitos se apresentando, né? Tem candidatos, o governador Moisés, ele faz alguns acenos de linguagem para o eleitor bolsonarista, ele que se afastou do presidente Bolsonaro logo no início do governo, mas ele tenta usar a questão das armas, que ele traz a troca do armamento da polícia militar aqui em Santa Catarina, com armamento importado, ele aparece atirando. O Jorginho Melo vincula bastante com a imagem do Bolsonaro, e tem um tempo até menor, mas tenta focar muito nessa questão. O Esperidião Amin trazendo aquela questão da experiência, inclusive escolheu uma obra aí no norte, a Serra Dona Francisca, que foi feita na gestão dele como governador, e ele foi lá e diz que mostra a situação atual do local, que não é bom, e diz assim: por isso que eu quero voltar, porque sei fazer. É a forma como ele vem se apresentando, e nas inserções é que ele bota o Bolsonaro. No programa ele não bota o Bolsonaro, nas inserções ele bota a mim e Bolsonaro, porque ele tem bem mais inserções que o Jorginho Melo, inserções durante a programação, então ele quer aparecer assim. O Décio Lima vinculando completamente com Lula, como a gente já vinha esperando e especulando. Ele abre o programa eleitoral dele com uma fala do presidente Lula, do ex-presidente Lula pedindo voto para ele. A gente vê também a questão do Jean Loureiro, que precisa se apresentar para Santa Catarina. Ele é o menos conhecido dos principais candidatos, e ele faz uma apresentação, se apresenta como um prefeito obreiro em Florianópolis, e querendo levar essa marca para o resto do estado,
pede apenas 4 anos, o que para o PSD lá é um significado que ele não vai disputar a reeleição, mas ainda não é uma promessa explícita. Por enquanto, nada fora do script, mas programas bem feitos, tempo bem distribuído, o Jorginho ficou com um pouquinho menos, o Boeira com um pouco menos, mas não é nada tão gritante em termos de programa eleitoral, 2 minutos para cá, 1 minuto para cá. Então, ainda não começaram as maldades, vão começar. O Piara, ainda falando sobre política, a minha pergunta que eu te faço é a seguinte: um acordo, né, que vai mudar aí o governo de Santa Catarina a partir de setembro. O que você tem para contar para a gente sobre isso? Então, tinha muita especulação, a gente até conversou sobre isso aqui no Jornal da Manhã, sobre a possibilidade do presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, assumir o governo do Estado num acordo com o governador Moisés e o governo do MDB, né? E isso, no primeiro momento, foi negado, até uma data que havia circulado não aconteceu, e agora eles acertaram, dia 3 de setembro, no final da semana agora, acho que é sexta-feira, o deputado estadual do MDB assume o governo do estado e fica durante toda a campanha eleitoral. Atrapalha um pouquinho o marketing do governador, porque o marketing dele é: aqui tem governador, agora vai ter mais de um. Mas era um acordo, ele precisa muito fazer esse cruzamento de sangue com o MDB. O MDB já levou a vaga de vice, já levou a vaga de senador, dificultou a composição da aliança do Moisés, inclusive, ele perdeu o PSDB por isso, foi lá encorpar a candidatura do Amin, mas o MDB, ele é guloso e ele é grande, ele precisa estar engajado na disputa, então estava faltando esse aceno ao Sopelsa, que trabalhou muito para que essa aliança acontecesse, é um aceno à Assembleia Legislativa também, então ele vai, claro que tinha que fazer uma combinação com a Daniela Rainer, a vice-governadora, que ficou chateada quando soube do acordo, nos primeiros movimentos do acordo, sem ser consultada. Ela não pode assumir o governo porque ela fica inelegível para o cargo de deputado. Só pode ficar no cargo se for para reeleição. Não pode assumir o governo e ser candidata a deputada federal como ela é nesse momento. Mas ela disse: eu tenho o direito de optar, e ninguém perguntou para mim. E aí foi escalado o próprio Sopelsa, que é o MDB, deputado, 6 mandatos, não concorre à reeleição esse ano, e um bom articulador, muito paciente, muito cauteloso, foi escalado para conversar com Daniela Rainer para que os algodões fossem colocados entre os cristais. Então, a data é 3 de setembro, vai ser a posse do Sopelsa e o MDB volta ao governo do Estado. A última vez foi com o Mauro de Nadal, presidente anterior da Assembleia Legislativa, e a última vez, em definitivo, foi com o Eduardo Moreira, quando Raimundo Colombo renunciou. O MDB sair do governo nunca saiu. Sai governador, entra governador, sai governador, entra governador, e assim vai seguindo, né, a corrida eleitoral em Santa Catarina. Mas um registro importante: o Sopelsa, assumindo o governo do Estado inteiramente, não tem direito a nenhuma aposentadoria especial, benefício. Às vezes se especula esse tipo de coisa. É só o prestígio de assumir o governo mesmo. O Piara, obrigado. Até amanhã, terça-feira, a gente espera você novamente por aqui. Até amanhã. Um abraço.